Então, o Lianco recebeu duas sondagens, uma do Catar e uma da Europa. Um clube da Europa e um clube do Catar. Eu confirmei essas informações. Um clube interessado pelo Rubens e obtido do Scarpa. Só que do Scarpa, o Thiago acabou de confirmar que ainda não chegou nada. Tá? E nós vamos continuar falando desse assunto, porque não vai ter jeito, vai ter que vender. Vai ter que vender para arcar com a trozoba que tá aí. Fala, massa atleticana, e a situação não tá boa pro nosso galão da massa. A gente esperando a janela chegar para receber boas notícias de contratações. Pelo contrário, o Galo pode ser que tenha que vender jogadores do elenco que fazem muita diferença para poder equilibrar as contas. Então a gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola, falando muito sobre essa situação. Sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Hoje a gente falou sobre uma reportagem do GE que revelou que o Atlético espera regularizar os pagamentos aí do elenco em no máximo 3 meses e tal. E aí a gente vai falar sobre essa questão das finanças do clube. Eu acho que essa matéria do GE, ela meio que prepara o terreno para daqui a pouco justificar que o Atlético venda jogadores. Porque não vai ter jeito, vai ter que vender. Vai ter que vender para arcar com a trozoba que está aí, apresentada. A Galápagos divulgou um relatório, daqui a pouco nós vamos mostrar. Aliás, pode colocar agora, Andrezão. A Galápagos, ela inclusive a avaliação do status ecofinanceiro dos clubes de futebol. Olha aqui, ó, de clubes que operam no positivo, que as contas estão todas em dia. Então, na ponta é o Atlético Paranaense, curiosamente na Série B, né? Então custou ao Atlético Paranaense estar aqui bem posicionado no ranking financeiro dos clubes. Ele está em primeiro, mas está na Série B. Abaixo dele vem o Juventude, que vai brigar desesperadamente para não cair. Depois o Cuiabá, depois o Criciúma, e só aí vem Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Palmeiras, Grêmio, etc e tal. E o Cruzeiro hoje, a classificação do Cruzeiro... Ô Thiago, aliás, você estava explicando sobre as classificações de AA, A, BB+... Aqui à direita tem escala, HG. Tem escala ali, né? BB+, BB, BB-, BB, B, C, D e E. Isso é saúde financeira, né? Saúde financeira dos clubes. Eu acho que fica mais fácil exemplificar para as pessoas que estão em casa, vendo essa tabela com tanta letra e os seus times lá embaixo, é explicar. Saúde financeira. Olha onde o Atlético ficou posicionado. É o penúltimo. No ranking da Galápagos. O Atlético ficou posicionado à frente somente do Vasco. E isso para mim é muito grave. Gravíssimo. É muito grave. Aqui é SAF, mas todo mundo conhece a história do Vasco, o que virou com a 777. E à frente do Vasco está o Atlético. Isso aqui é muito grave. E assim, o Atlético está à frente do Vasco, mas os níveis são os mesmos. Exatamente. Ali não tem nenhuma diferenciação. Assim, de verdade, Everton, me incomoda saber que o Atlético está à frente hoje, do ponto de vista de saúde financeira, somente de um clube que teve uma SAF que, cara, todo mundo viu o que aconteceu. Uma SAF que era quase um 7-1. Então, assim, eu fico nessa preocupação, porque a comparação do Atlético hoje é com uma SAF que simplesmente chegou lá e não fez nada que pudesse ter de produtivo, de herança para o Vasco. É uma SAF que deu errado. O Atlético só está à frente de uma SAF que deu errado. Aí você olha para o Inter, você olha para o São Paulo, Corinthians, todos são clubes associativos com problemas financeiros graves. Aí você vai olhando para frente. A maioria é clube que está próximo do Atlético, é clube associativo com problema grave do ponto de vista financeiro. Quem não tem problema grave hoje do ponto de vista financeiro, tá ali que são as duas SAFs mais à frente e próximas do nível BB, que são Bahia e Cruzeiro, que tem o Grupo City, tem o Pedrinho, que hoje estão fazendo administrações interessantes. E aí você olha para o Atlético está próximo do Vasco. O que vão tentar fazer? Que é o modus operandi. Desqualificar.
vão tentar desqualificar o estudo, falar que, pô, não é bem assim. E o estudo que é feito e assinado por um cara que eu, pelo menos, considero um cara que entende do assunto, que é o César Grafietti. Então, convenhamos, velho, assim, eu não consigo confiar mais de que o Atlético consiga se tornar um clube sustentável com a administração que tem atualmente. Só um rápido parêntese. E aí, o telespectador que está em casa, especialmente o torcedor do Atlético, entenda que o que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com cor de camisa, mas sim de situação institucional. Eu acho assustador o Atlético estar a essa distância do Cruzeiro. E vou falar o porquê. Em anos em que o Atlético estava, exemplo, em 21, o Atlético está vivendo um dos seus apogeus da história. E o Cruzeiro está afundado institucionalmente. Ainda não tinha, por exemplo, a SAF, nenhum cruzeirense sabia qual seria o rumo do Cruzeiro em 21. E outra coisa, quando a gestão do Ronaldo assume, o Cruzeiro trabalha por vários anos com um orçamento negativo. É isso mesmo, de olhar assim, o faturamento, o primeiro passo da gestão do Ronaldo Nazário de Lima não foi foi diminuir o déficit. O Cruzeiro, ele tinha um faturamento negativo, então ele precisou de zerar aí para começar sim a ficar positivo. Então é assustador, a gente está falando de um clube que viveu a tragédia institucional, que viveu o Cruzeiro, e o Atlético está hoje a essa distância. Repito, pessoal, coloquem a mão, abram a mente e entendam o que eu estou falando institucionalmente em termos de arrecadação e toda a tragédia institucional que viveu o Cruzeiro. O Atlético está hoje ao lado do Vasco e está distante do Cruzeiro, conforme o estudo. Ô, Valu, e isso que você vai falar, eu acho que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Tem muito a ver do Cruzeiro ter feito a RJ, o Atlético não. Sangrou, isso pode ter um peso. Sangrou, né? Breno. Viveu conforme podia. E o que preocupa é o seguinte, nós estamos falando de 2023, 2024, né? O faturamento do Atlético do ano passado foi recorde. O Atlético teve aí na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Esse ano vai estar? Da Libertadores não. Então vai cair. A grosso modo, e ontem eu falei aqui que eu estive com um empresário do mundo da bola, ontem à tarde, uma reunião e tal, e ele me disse, Everton, a dívida do Atlético é impagável, só tem 2 caminhos para o Atlético. Esse empresário me disse ontem, que conhece muito, muito do meio do futebol, principalmente de clubes. Ele me disse, Everton, tem 2 caminhos. Ou os donos injetam dinheiro para sanear de fato e para colocar a casa em ordem, ou pega-se a receita do clube e joga ela aqui para baixo, o orçamento do clube joga aqui para baixo. Então hoje, vamos pegar aqui, a folha do Atlético hoje é o quê? 18 milhões? 16 para 17. Vai lá, vamos botar 18 aqui. 18 milhões. Baixa ela lá para 4, 5. E aí, meu amigo, pau na máquina, 3, 4 anos, sangrando, risco de rebaixamento. Só que você fazer isso num clube como o Atlético Paranaense, como o Juventude, como o Cuiabá, é fácil fazer. Mas o Flamengo fez. O Flamengo, um clube associativo, o Bandeira resolveu dar a cara, só que é aquilo que eu disse aqui sobre a questão o Bandeira dá a cara, fica o mandato dele, mesmo e depois ele sai e o clube continua. Então depois que o Bandeira saiu, quem pegou, não pegou terra arrasada. E aí o Flamengo veio subindo, e hoje o Flamengo é expressivo em faturamento, em elenco, faturamento, em orçamento, é o maior do continente. Tudo do Flamengo é maior do que qualquer clube hoje do continente. Mas o serviço sujo, o trabalho sujo, foi feito pelo Bandeira. Lá no Palmeiras foi feito pelo Paulo Nobre, que não entregou terra arrasada para o Gagliotti, que muito competente entregou para Leila, que segue tratando a coisa com muito cuidado, com muita competência. O Palmeiras hoje, para mim, embora ele não esteja aqui no topo desse gráfico, é a grande referência hoje. Então, o que a gente precisa prestar muita atenção, aliás, tem um trecho aí, Thiago, mas eu vou te chamar primeiro, nós vamos rodar daqui a pouco, porque em janeiro, o CEO do Atlético, Bruno Musi, ele explicou por que o Atlético não fez recuperação judicial. Nós vamos mostrar isso. Foi até uma pergunta que você fez na oportunidade, foi, galera? Não fui eu, não. Mas você estava lá nesse dia, né? Nós vamos mostrar, mas antes só o Thiago quer falar. Não, assim, eu entendo os seus exemplos, só que hoje, se o Atlético fizer o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram, que vou simplesmente
cortar na carne o valor que eu pago, os gastos que eu tenho, e com esse valor que sobrar, eu vou fazer o futebol. Se o Atlético fizer isso, ele será rebaixado. Não tem dúvida alguma. Porque Palmeiras, e olha, o Palmeiras chegou a ser rebaixado, não sei se foi com o Paulo Nobre, acho que foi antes ainda. Foi antes. Foi com o Tirone. O Palmeiras, Flamengo, eles têm um faturamento muito maior que o do Atlético. É algo natural. Se o Atlético fizer isso, ele será rebaixado. E eu acho que, na cabeça das pessoas que lá estão, eles não fazem isso com receio de um possível rebaixamento. Ano passado Não já estou justificando, tá? acontecer. Não estou justificando. Acho que o que tem que ser feito agora é encontrar uma saída para que o Atlético consiga, em algum momento, ficar saneado. Mas a saída, Thiago, segundo esse empresário, eu não sou administrador nem da minha vida, que é minha esposa que administra, eu não dou conta. Eu não sei administrar. Não sei administrar minha agenda do dia, irmão. Eu não sou um jumento de teta, tá? Então, minha esposa que cuida de tudo. Lá no Atlético, esse empresário ontem me disse que não tem 3 caminhos, 2. Ou você corta e leva lá para baixo e sangra X anos aí e vai... Eu acho muito pouco provável que os caras vão topar isso. Ou você chega e injeta dinheiro. O que você consegue, batendo o recorde de faturamento como foi ano passado, o que você consegue, você não chega perto de sanar 30% dessa dívida. Agora tem um terceiro caminho, né? Ano passado foi prejuízo. Caminho, eu ia falar. Que é o que o Cruzeiro fez. Eles pegaram, já que eles não estão dispostos a fazer isso, vende para alguém que esteja disposto a fazer isso. No caso, o empresário que me disse isso ontem, ele falou, ó, se eles continuarem sendo os donos, você tem esses 2 caminhos. O terceiro é esse aí, vender para quem quer injetar dinheiro. Eu vou falar um quarto caminho, é ir levando a coisa como tem sido. Né? De tempos em tempos, o discurso de é necessário vender jogadores para equilibrar as dívidas e a conta não fecha. O Atlético já fez 2 grandes vendas nesse ano. E está olhando para o mercado querendo mais. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas só um detalhe que esse mesmo empresário me disse ontem. Falou assim, Everton, o Atlético tem um jogador que é o novo Neymar e eu estou te falando. Gente, ele não é atleticano, ele é um cara do meio, ele é um cara que entende muito de clube, de estrutura, de gestão e de futebol. Ele me disse, o Atlético tem um jogador que o Atlético vai ganhar muito dinheiro com ele, que é o Gabriel Veneno. O Veneno, Everton, é mais ou menos, de fato, um novo Neymar. Se o Savinho chegou ao City, o Veneno tem mais bola no mesmo período de vida que o Savinho, ele tem mais bola. Esse menino é um fenômeno. O Atlético vai ganhar muito dinheiro com esse menino e vai ser daqui a pouco. Esse menino, ele falou, em 1 ano esse moleque vai ser vendido para algum mega clube da Europa por uma fábula de dinheiro. Se a turma se entusiasmou com a venda do Paulinho, a do Gabriel Veneno vai ser muito maior. Esse empresário me disse, isso eu estou dizendo. Eu acompanhei desse menino poucos vídeos pela internet que eu vi aí. Aí ele disse assim, mas não vai resolver nada. Vai pagar juros com dinheiro da venda. Virou um enorme moedor de carne. É isso. Sabe? A dívida do Atlético, você pode jogar um boi lá, ele é moído assim, então, assim, é processado rapidamente. A minha pergunta que eu faço ao Atlético é, onde isso vai chegar? Onde isso vai chegar? Eu estou só perguntando, eu não sei onde isso vai chegar. Então deixa eu mostrar aí esse trecho lá de janeiro que o Bruno Musi falou da questão de por que não fizeram RJ. Veja aí. A recuperação judicial no Galo, ela nunca foi parte da estratégia. E por que ela nunca foi parte da estratégia? Vou explicar um pouquinho sobre recuperação judicial. Não sou advogado, mas tenho um entendimento claro de por que a gente não foi. Quem aprova um plano de recuperação judicial são os credores. Se nós temos a maior parte dos nossos credores naquele momento, como banco, devidamente avalizados pelos acionistas, e nessa categoria de credores bancários, eles possuem mais do que 50% do total desse endividamento, do total dessa categoria, os bancos, por estarem avalizados, reprovariam uma recuperação judicial. A partir do momento que você entra com uma recuperação judicial e você tem um plano recusado, o passo seguinte é decretação de falência. Então, o Galo, quando aprovou em seu conselho a transação da SAF, o Conselho Deliberativo aprovou a transação da SAF desde que
a associação ficasse zero de dívida, que a SAF assumisse todo o endividamento e que 25% de sua participação fosse mantida. Por isso não foi feita uma recuperação judicial, nunca passou pela estratégia do Atlético para ter uma recuperação judicial. Bom, vamos por parte. Entre os credores estão os donos que hoje fazem a gestão do clube. Eles não vão aceitar um negócio para eles entrarem numa fila e pagar e receberem 30% do valor que devem a eles, né? Então, a grosso modo, isso aí está vai a reboque do que disse o Bruno Musi aí. Então, assim, eles não vão aceitar. Aliás, a SAF foi uma maneira, alguém do Atlético procura os maiores credores, se não virar SAF, vai fazer uma recuperação judicial, vocês vão entrar na fila e daqui a pouco, se deve 10, vai receber 3. Só que aí, quando virou SAF, o que eu recebi de informação e vocês também? O Atlético não vai fazer recuperação judicial porque pretende pegar o dinheiro, o que arrecadar, vende o shopping, vende não sei o quê, vai pegar o dinheiro e vai pagar à vista essas dívidas com desconto. Então, não deixa de ser uma recuperação judicial, particular. Porém particular. Elton, eu comprei na sua loja, na sua loja de lingerie. Isso. Se eu fizer uma recuperação judicial, te devo 10, eu vou te pagar 3, só que você vai entrar na fila. Então primeiro eu vou pagar o Galante, o Thiago, o Valu, e lá na frente eu te devo 10, eu vou te pagar 3, beleza? Beleza. Só que aí eu tô com dinheiro aqui, Tinho. Irmão, 3 agora na mão. Fechou. Você vai. E aí você não pode chamar de caloteiro, não, tá? Não, de jeito nenhum. Se eu firmei um acordo com você aceitou, você não pode depois dizer que eu sou caloteiro. Não. Entendeu? Basicamente isso. Cara, é uma situação catastrófica, né? O Atlético vive financeiramente uma situação catastrófica e é muito preocupante. Aí o torcedor em casa pode estar perguntando por que surgiu esse assunto nos donos da bola? Muito pela matéria do GE, que foi colocada, que o Atlético vai pagar as dívidas que ele tem. Se receber os 24 milhões, né? Colocar em dia atrasos de premiação, fornecedores, empresários em 90 dias. E aí a gente tenta trabalhar de uma forma mais macro para a gente tentar entender o que acontece com o Atlético. Por que a gente fala situação financeira catastrófica? Quando a gente vê os números que chegam para a gente e que são divulgados pelo próprio Atlético. E qual o futuro do Atlético? A janela está batendo aí à frente. Para a gente preparar o coração do torcedor, para que não deve vir grandes contratações, a gente tem esse debate aqui. Para você não ficar em casa ou na roda de amigos imaginando que o Atlético vai fazer grandes contratações, a chave vai virar e o Atlético vai bater de frente com o Flamengo, vai na Copa do Brasil, vai disputar uma Sul-Americana passando rodo em todo mundo. Não é desse jeito. As coisas não vão funcionar desse jeito. Pelo menos é isso que o Atlético colocou nas entrevistas que foram faladas. O Brax falou pro Tempo, né? O Brax falou pro Tempo, o Brax falou pra Itatiaia, quem mais falou? O Cuca falou pro GE. Então, assim, as falas estão surgindo para preparar você, torcedor, para se preparar que não vão existir grandes investimentos. Mas aí a gente volta um pouco mais no tempo, como a gente está voltando um pouco mais no tempo para tratar todas essas questões financeiras do Atlético, volta um pouco mais no tempo. Em 2020, os próprios acionistas do Atlético, quando ainda não eram os donos da SAF, falavam que o Atlético era dali para cima. O Atlético seria, em 5 anos, o dono do continente. Brigaria frente a frente com outros gigantes para estar sempre dominando as grandes competições continentais. Provavelmente a Libertadores que eles estavam falando. E não é essa a realidade do Atlético hoje. Então, o caos financeiro que o Atlético vive, ele precisa de vários investimentos para minimizar o problema que hoje existe. É importante a gente lembrar que hoje a dívida do Atlético é de 1,8 bi. 1,8 bi, estou repetindo para o torcedor entender muito bem. E sabe de dívidas de curto prazo? Curto prazo, para o ano que vem, 2026, que já está batendo na porta. Tempo que está passando rápido, né? 2026 está aí. O Atlético tem de curto prazo 1,1 bi para pagar. Então, quando fala de um recorte de 24 milhões que o Atlético precisa para pagar,
Pagar os próprios jogadores, tá, gente? Tem premiação de jogador atrasado. O Atlético está pedindo 90 dias. Você acha que pro ano que vem, pro final do ano que vem, eu vou ser bonzinho, para dezembro do ano que vem, o Atlético teria 1,1 bi para pagar? Então, o Lianco recebeu 2 sondagens, uma do Catar e uma da Europa. Um clube da Europa e um clube do Catar. Eu confirmei essas informações. Sondagem. Estariam dispostos a ouvir uma proposta? Sim. Um clube do Catar e um clube da Europa, pelo Lianco. Assusta? Claro que não, gente. Lianco hoje está entre os principais zagueiros do futebol brasileiro. Então, o Lianco, normal. Havia recebido uma informação de um clube interessado, com sondagem, junto ao staff do Rubens. Até peço para que o Thiago confirme aí, junto ao staff do Rubens, um clube interessado pelo Rubens, que também é normal. Eu tive recentemente com o Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro, empresário. Ele falou, Everton, o perfil do Rubens é um perfil que os clubes... Quando fala Premier League, gente, não estou falando que são os principais clubes, não. Perfil para jogar ali. Eles gostam de jogadores multifuncionais, intensos, competitivos, e o Rubens, convenhamos, hoje é titular absoluto, até no gol se tiver que colocar. Então, é a informação que eu obtive. E obtive do Scarpa, só que do Scarpa, o Thiago acabou de confirmar que ainda não chegou nada. Tá? E nós vamos continuar falando desse assunto. E você avaliou aí, então, o Scarpa ainda não pintou nada. O que eu tenho de informação é que nesse momento não tem absolutamente nada para uma eventual saída do Scarpa. Pode ser que mais para frente chegue algo, mas até aqui não tem qualquer oferta apresentada ou consulta feita ao staff do Scarpa para que ele deixe a cidade do Galo, pelo contrário. Então, nesse momento, em relação ao Scarpa, acho que a situação está um pouco mais tranquila. Eu fico tentando entender uma coisa, pelo discurso do Brax para o tempo. Nós não vamos liberar nenhum jogador importante do Atlético nessa janela. Desde que? Uma grande proposta. Pois é. Mas hoje, o que é uma grande proposta para o Atlético, talvez não seja para o Cruzeiro, para o Flamengo, para o Palmeiras, pela necessidade, né? E para o torcedor do Atlético. E aí outro detalhe, eu não estou autorizado a aumentar a dívida do Atlético. Ok, cara... Mas ela só aumenta. Pois é, mas é o seguinte, você vai conseguir contratar jogador bom para esse elenco, que possa resolver, porque o Atlético precisa de jogador não é para compor elenco, para chegar e fardar, como você fala. Para compor elenco tá assim. E você vai conseguir sem gastar, que eu acho difícil. E outra, se você libera o Lianco e se você libera o Rubens, você tem um problema muito maior, porque aí você não precisa de 3, você vai precisar de 6, pelo que eles representam hoje. Cara, isso é muito preocupante. HG, quando você fala não... assusta, né, as sondagens pelo Lianco e o Rubens, aí você fala assim, não. O torcedor do Atlético em casa deve falar assim, assusta sim. Né? Assusta pra ele, né? Isso, assusta pra ele, torcedor do Atlético. Porque, vamos lá. Mas você entendeu porque que eu falei? Não, claro que eu entendi. Pela qualidade da bola que eles estão jogando. Mas o torcedor, ele fica simplesmente... assustadíssimo. Ele vai para o outro sentido do susto. Isso, exatamente. Né? Então, assim, porque vamos lá, tratando tudo que a gente já tratou aqui hoje, as reportagens, as falas do Brax, a maneira que tem sido conduzido o processo e de entendimento e deixar claro para o torcedor que hoje, caso o Atlético faça um movimento forte na janela, tem a ver com, mais uma vez, uma volatilidade do clube. O clube não vai estar desmentindo a imprensa, não vai estar desmentindo a torcida, o clube vai estar se desmentindo, porque foram as pessoas do clube que colocaram que não vão fazer movimentos fortes nessa janela. Cara, imagina só, hoje as principais figuras para mudarem o ano do Atlético, para manterem o Atlético no nível que ele está, em termos de tabela, tentando se aproximar ali um pontinho do G6, né, Elton? Salvo engano, Isso. né? São esses jogadores que estão no elenco, porque já ficou claro que aquele PEC da salvação da janela, hoje ele não vem. Então, se com esse elenco, contando com o Lianco, contando com o Rubens, o Scarpa, e aí hoje só não teriam utilidade para esse Atlético aqueles jogadores que de fato não conseguem contribuir, e todo mundo já sabe, Palácios, Bernard, Igor Rabelo, que são os jogadores que não conseguem de fato contribuir. É realmente muito preocupante imaginar que esses caras que já estão aqui, o Atlético ainda pode sofrer baixas e com essa perspectiva de janela, assim,
que a gente não sabe qual perspectiva será, na verdade, ainda. Aí, Né? Sabe o que me incomoda? Dura receber mensagem de gente falando assim: quando a bola entrar na casinha, vocês param de falar no programa. Mas a bola tá entrando, não tá? Não. É isso que eu tô dizendo. Tá ponto do G6. É isso que eu tô O Atlético dizendo. fez 15 dos últimos 21 uma pontos coisa, disputados no outra coisa, Campeonato outra Brasileiro. coisa. É isso aí. A bola tá entrando. A bola tá entrando. O Atlético não tá mal no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético tá invicto, tá quantos jogos no Brasileirão? 7 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. Mas a gente faz as críticas, porque aí é a questão. Não, as críticas que estamos falando é de administração. Exato, Campo, a gente falou campo aqui hoje, eu acho do Atlético não falamos porque campo. a questão administrativa do Atlético hoje é muito ruim. E sabe o que me A incomoda, Thiago? administração do Atlético é ruim, cara. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Então aí, primeiro o HG mostrando essa tabela aí dos clubes. O Atlético ficando apenas na frente do Vasco, que é uma vergonha, porque a SAF do Vasco deu errado. Se o Atlético hoje está à frente só do Vasco, a nossa SAF também deu errado. É o que primeira coisa que a gente pensa. E não é possível, cara. Não é possível. Já há anos a SAF aqui. E o negócio só piora. Sabendo que os acionistas, os donos, têm empresa de construção, tem banco. O que acontece com o Atlético? Porque só o Atlético das empresas deles vai mal financeiramente. E aí o negócio não tá bom, vai resolver como? Vendendo jogadores. Aí você já imaginou, numa janela dessa agora, sai Bianco, Rubens e Scarpa. Que elenco que o Cuca vai ter para trabalhar? Sinceramente, eu acho que o Cuca até mete o pé, cara. O Cuca não vai broncar, não vai ficar. Então é preocupante demais. Eu entendi o que o HG falou ali, que é normal você ser um jogador que tem apresentado um bom futebol, mas pra gente é assustador, meu irmão. Imaginar o elenco do Galo hoje sem esses três. Como o Valu falou ali. Pra gente, cara, o que seria do Galo hoje? Não, porque o time é razoável, não tem um elenco bom. Agora, se você tirar Rubens, tirar o Lianco e Scarpa, aí, meu irmão, aí vai dar mel. Eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual a sua opinião de tudo que foi falado aí dessa situação financeira do nosso Galão da Massa e essa possibilidade de venda de jogadores para poder organizar as finanças. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.